família através dos espelhos, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo de fisioterapia. Nesse vídeo eu vou falar sobre o estágio de ortopedia e saúde da mulher. Significa que eu já estou formada, finalmente, ainda bem. Nós estamos em janeiro, em fevereiro é a minha colação de grau, mas os vídeos de fisioterapia não acabam por aqui. Eu vou continuar falando das coisas que faltam, né? Faltava falar sobre esse último estágio pra vocês, também falta falar sobre um pouquinho do TCC. Vocês vão continuar acompanhando as coisas de fisioterapia, ou sobre o meu emprego, quando eu tiver um. E é isso, os vídeos não acabam por aqui. Bom, vamos falar sobre o estágio de ortopedia e saúde da mulher, que pra mim foi uma época muito ruim e muito boa ao mesmo tempo, que eu gostei muito desses dois estágios, eu me senti muito à vontade. Tudo aquilo que eu tava sentindo na neuro, que já tem um vídeo pra vocês, vai ficar aqui no cantinho, ou aqui no cantinho, já tá aqui no canal. Tudo que eu falei pra vocês que eu senti na neuro, que era uma pressão muito grande, eu passava muito mal, eu tinha crise de ansiedade, tudo isso acabou assim que eu coloquei o pezinho na orto. Foi um estágio muito gostoso, muito confortável pra mim. Só que a época do estágio é que não ajudou, porque foi a minha última bateria de estágio e eu tava ficando completamente maluca com o TCC, que é assunto pra outro vídeo, mas eu tava muito mal mesmo. Quanto mais perto de entregar, parecia que a gente achava mais erros. Eu não conseguia estudar muito, me dedicar muito, justamente porque também tinha as coisas do TCC, também era o prazo final pra entregar as horas complementares e ainda faltava acho que 50 horas pra mim. Eu também tava correndo atrás disso nessa época, foi uma coisa doida. Mas vamos lá, vou começar por ortopedia. Eu sempre achei que eu tinha um pezinho na orto, porque eu já tinha feito estágio remunerado, então fora da faculdade, em 2 clínicas de convênio que atendiam ortopedia e eu sempre gostei muito, principalmente da parte de passar exercício. Aparelho eu nem gostava tanto, mas eu sempre gostei muito de cinesioterapia, foi minha matéria favorita da faculdade toda, então eu já tinha meio que um pezinho na orto, eu já achava que eu ia gostar. E eu achei um estágio muito tranquilo. Eu achei a avaliação muito legal, a avaliação muito precisa. Tinha uma folha de avaliação só de membro superior, uma só de membro inferior, uma de coluna. Eu achei muito mais preciso do que a neuro, que era uma avaliação gigante. Achei uma avaliação muito bacana. Com as condutas também eu gostei muito, porque a partir do momento que a gente montava a conduta, lógico que a gente mostrava pro professor, ia mudando algumas vezes, mas quando a gente falava, bom, é isso daqui que é a conduta, você não tinha que fazer grandes alterações nela. Basicamente você ia seguindo aquilo todos os dias. Ai, eu tirei meu anel pra passar creme, tô sem anel. Agora tô com o anel de novo. Todos os dias, diferente da neuro, que todo dia tinha que ser uma conduta diferente, um exercício diferente. E na neuro a gente ficava naquela pilha de chegar em casa e não poder descansar um pouco, porque você tinha que pensar o que você ia fazer no outro dia com cada um dos pacientes, e toda vez tinha que ser uma coisa nova, a gente ficava muito pilhado. E na orto não. Lógico que a gente ia evoluindo os exercícios, e que pra mim era uma delícia ver o paciente começar com 2 quilos e sair com 5, ou tá fazendo um exercício de um jeito mais fácil, e depois você ia acrescentando coisas pra ficar mais difícil. Isso era muito gostoso. Mas a base meio que continuava mesmo, então a gente podia ir repetindo os exercícios, só deixando mais difícil, ou com mais peso, ou mais repetições. Então eu achei isso muito gostoso. Deu um refresco pra minha mente, pra minha cabeça, porque você chegar em casa todo dia e ter milhares de coisas pra você fazer é muito complicado, gente, é muito difícil, não faz bem pra nossa saúde mental. Então na orto eu dei uma respirada. As primeiras semanas a gente ficava olhando um pro outro falando, cara, é isso mesmo, a gente realmente pode chegar em casa e dar uma respirada, estudar, mas não precisar ficar montando uma coisa todos os dias. Foi muito bom a orto pra mim. Os pacientes que eu tinha pacientes bem diferentes. Eu tive lombalgia, cervicalgia, eu tive um pós-operatório de ATM, que foi muito gostoso de atender, eu gosto muito dessa parte de cervical, foi muito gostoso e ela apresentou melhora rápido, assim, conforme a gente foi conseguindo relaxar a musculatura, começar uma desprogramação, né, da ATM, ela já apresentou melhora, foi muito bacana. Teve uma paciente de fibromialgia, com artrose, com lombalgia, com tudo, que eu achei que ia ser, tipo, a pior, e ela respondeu muito bem. Ela, tipo assim, sempre tinha que ficar indo no hospital pra tomar morfina, e ela tava comemorando quando eu saí, tipo, 3 semanas que ela não precisava ir no hospital. Ela comprou tudo pra casa dela, comprou step, comprou caneleira, comprou a bola grandona, a bola suíça, e foi muito bacana, ela respondeu super bem. O que eu gostei da orto é que os pacientes respondiam muito bem, eu não tive nenhum paciente que não tive uma resposta boa. Foi muito legal, eu amei.
Eu realmente amava atender na orto. Sem contar que no começo eu comecei um pouco insegura com os exercícios. Eu sempre prefiro começar mais leve. Os professores veem isso um pouco como insegurança. Mas no final, gente, tava incrível. Eu tinha uma paciente que era bailarina com condromalácia. E assim, no final ela tava fazendo agachamento unipodal na cama elástica. Tipo, os pacientes da orto, eles evoluem de um jeito fantástico e eu me divertia muito nos atendimentos. Como sempre, foi aquele esquema de que a gente apresentava um seminário. A gente apresentou o seminário logo nas primeiras semanas de estágio. Foi muito bom, porque depois a gente ficou livre pra pensar só na prova teórica e na prova prática. Nós tivemos 2 provas teóricas, uma pra cada professor. Uma delas focada mais em algumas coisas, a outra focada mais em outra, mas assim, eram provas difíceis, mas provas difíceis que dá pra estudar. Foi num nível bem ok. Gente, a minha prova prática foi a coisa mais maravilhosa da vida. A minha prova prática parecia que eu tava só conversando com o professor. Então, primeiro, ele só observou o atendimento sem falar nada. Ele ficou lá parado, anotando tudo que eu fazia. E depois, quando chegou o horário do nosso intervalo, ele me perguntou pra que servia cada exercício que eu fiz, pra qual músculo era, sobre a doença. E, gente, foi muito natural. Porque, óbvio que se você escolheu aquele exercício, você sabe pra que ele serve e você sabe por que você escolheu ele pra essa paciente. E você sabe um pouco da doença. Ele perguntou também sobre a avaliação, quais testes eu fiz. Então você sabe por que você fez aqueles testes. Foi muito de boa, foi muito tranquilo. Eu amei, também não teve aquela pressão que eu tive na prova prática da neuro, que minha prova foi na frente do paciente e eu tinha que continuar o atendimento da neuro, que não é fácil, né? E continuar respondendo, então era muito, muito ruim. E na orto foi muito tranquilo isso. Eu fui melhor na prova prática do que nas teóricas. Meu professor falou que foi uma surpresa, que eu fui muito bem na prova prática. Mas acho que foi por isso, por esse clima tranquilo, sem muita pressão que a gente teve na orto. Os seminários eram alguns seminários que já estavam pré-estabelecidos pelos professores, como de corrente, ultrassom, laser, joelho, coluna, alguns seminários assim mais básicos e outros a gente pôde escolher. Isso foi muito gostoso. A gente escolheu ter seminário de cadeias, que é RPG, stretching, escolhemos mobilização neural, deixa eu ver o que mais que a gente escolheu, Mackenzie. Então a gente escolheu alguns temas incríveis e pra mim os seminários da orto, eles foram os melhores, porque tudo a gente pode, basicamente assim, tudo você usa na orto, até FNP, que é mais ou menos Cabot, né? A gente teve na orto e a gente usou. Então, o que eu gostei do estágio de orto é que a gente usou tudo praticamente. A gente usou pompagem, a gente usou FNP, a gente usou alongamento, a gente usou core, que eu acho muito bacana, fortalecimento de core, músculos intrínsecos. Sei lá, pra mim a orto foi o estágio mais completo, que a gente usou mais coisas. Além de também usar as técnicas de recursos físicos, né? Então, turbilhão, laser, corrente, foi muito bacana. Foi aí que eu aprendi a usar laser. Eu tinha um paciente que era amputação de alguns dedos do pé, usava bastante laser, e você usar o laser e ver o negócio fechar, gente, ver a ferida fechar, foi maravilhoso. Ele chegou lá de cadeira de rodas e saiu andando sem nem andador, sem nem bengala, sem nada, saiu andando de boinha. Então foi muito, muito, muito legal. Pra mim foi... Ai, gente, melhor estágio. Bom, acho que é isso que eu tenho pra falar de orto. Eu queria ter tido mais tempo pra estudar e ter tirado notas melhores, porque foi uma área que eu gostei muito. Mas com toda essa coisa do TCC, eu meio que fui levando e a minha nota final não foi tão boa, mas eu gostei muito. Eu vou levar esse tempo pra orto pra sempre. Agora vamos falar de saúde da mulher, que também foi um estágio muito tranquilo. Era um dia só, os outros dias eles eram todos de ortopedia. Ficou um pouco corrido, sim, por ser um dia só, então a gente não teve uma diversidade de pacientes. Eu tinha 2 drenagens, uma era a drenagem de membro inferior, que era causada por um mau retorno venoso, a outra era uma mastectomia radical e tinha um paciente homem de incontinência urinária, então foi uma experiência muito legal. Bom, a drenagem a gente começou que a gente tava super nervoso, não sabia o jeito certo de fazer, mas a gente foi pegando o jeito e era muito bacana medir com a fita antes e depois mediu depois e ver que diminuía 1, 2, às vezes até 3 centímetros, então foi muito bacana. E a experiência com incontinência urinária foi maravilhosa, principalmente porque foi incontinência masculina, então eu achei muito legal. A gente fez a eletroestimulação no tibial posterior, são coisas que não teria visto fora da faculdade com tanta facilidade, foi muito legal. Os seminários era praticamente a gente que falava tudo, a nossa professora ia fazendo perguntas e a gente ia falando, então foi uma coisa que surpreendeu a gente, porque nenhum outro estágio foi assim. E os seminários foram com temas de câncer de mama, drenagem, foram temas pertinentes pra saúde da mulher, eu achei muito, muito bacana. Acho que seria bom ter mais do que um dia, mas também foi um estágio muito legal, me dei super bem fazendo drenagem, eu gostava, lógico, cansa a mão, né, você não pode perder o contato, mas eu gostava bastante, também gostava muito da parte de incontinência, porque era bastante exercício associado à eletroestimulação e era exercício de contração do abdômen, do assoalho pélvico, que são coisas assim que eu amo, acho bem bacanas. A nossa prova prática foi nesse mesmo estilo da ortopedia, a professora nem fez
perguntas, ela só observou o nosso atendimento, a gente nem sabia que tava fazendo prova prática. Gente, isso é a melhor forma de fazer prova, porque você vê exatamente o que o aluno sabe fazer, porque ele nem sabe que é prova, então você tá olhando ele lá naquele dia e não precisa ficar fazendo um monte de perguntas, porque pra isso tem a prova teórica, né? Então a gente também tem prova teórica. Foi uma bateria muito gostosa. Bom, é isso, essa foi minha última bateria de estágio e eu consegui passar nas duas. Concluímos esse curso de fisioterapia, o que foi uma coisa muito gratificante, muito maravilhosa depois de todo o esforço que a gente teve. E agora falta falar sobre o TCC ainda. Vamos continuar os vídeos diários do TCC, se você não viu nenhum, eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima também. Vou falar sobre como que foi a entrega e a apresentação. Muito obrigada por acompanhar todo esse processo da minha faculdade. Fico muito emocionada quando vocês mandam um recado, falam que vocês me acompanham desde o começo da faculdade, que vocês escolheram fisioterapia por minha causa, então muito obrigada pela confiança. Como eu disse, os vídeos não param por aqui, nós temos vídeos novos toda terça, toda quinta, e eu vou continuar intercalando os conteúdos de fisioterapia, tá bom? Então se você gostou, deixa o seu joinha pra eu saber, e pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque o YouTube não manda os vídeos pra todo mundo, gente. Deixa um comentário também, porque quanto mais você interage aqui no canal, mais o YouTube te mostra os vídeos. Se você assiste e não dá nem joinha, nem comentário, nem se inscreve, ele entende que você não quer mais ver os vídeos e você nunca mais vai me ver. Isso é triste, né? Não. Segue lá nas redes sociais, porque tem conteúdo exclusivo e diferente daqui do YouTube em todas elas, então segue lá e até o próximo vídeo.